Então, muito bom dia a todos. Vamos dar início à nossa sessão extraordinária do Conselho Superior da AGERGS. Hoje, dia 4, sessão de número 4/2023, realizada hoje, 27 de janeiro de 2023. São 10 horas da manhã e a reunião está sendo realizada de forma online. Nós temos um tema para analisarmos hoje, uma matéria apenas. Trata da análise do processo de número 0014523900/22-8, que trata de contratos de suprimento de gás para a concessionária Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás. A conselheira relatora é a conselheira Luciana Luso de Carvalho e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Então, já passo a palavra de imediato para a conselheira Luciana de Carvalho, para que possa apresentar, então, o seu relatório. Bom dia, presidente, novamente, conselheiros, diretor-geral, os colegas que nos assistem, também aos representantes da Sulgás, bom dia. Então, vamos iniciar aqui o relatório. Trata-se de processo instaurado pela AGERGS em face da correspondência eletrônica emitida pela Sulgás no dia 23/12/2022, em que foram encaminhados para cumprimento do artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Estadual 15.648, de 2021, os seguintes documentos. Ofício Sulgás, número 2022/328, apresentação sobre os novos contratos de suprimento, minuta do contrato de compra e venda de gás natural com a Galp Energia Brasil S.A. e minuta do contrato MMG 2024-2032 a ser firmado com a Petrobras Petróleo Brasileiro S.A. Nesse ofício, assinado pela presidência da companhia, referiu-se que contrato com a Galp Energia Brasil atenderá à necessidade imediata do volume adicional de gás a partir de janeiro de 2023. O suprimento de gás decorrente do contrato a ser firmado com a Petrobras terá início em janeiro de 2024. O contrato com a Petrobras requer aprovação até 31 de janeiro de 2023 para que a companhia não perca a condição comercial ofertada. Em 29/12/2022, a Sulgás encaminhou correspondência eletrônica à AGERGS, apresentando nova minuta do contrato de suprimento a ser firmado com a Petrobras, bem como as alterações em destaque. A Gerência de Energia Elétrica e Gás Canalizado, GPE, analisou as minutas contratuais na nota técnica número 18/2022, em que examinou a minuta da Galp Energia, e na nota técnica número 1/2023, na qual foi examinada a minuta do contrato a ser firmado com a Petrobras Petróleo Brasileiro S.A. A nota técnica 18/2022, GPE, apontou a necessidade de adequação da minuta do contrato com a Galp nas cláusulas 5.2.9 e 9.8, aduzindo ainda que, abre aspas, em relação ao ponto de saída, não consta no contrato identificação da sua localização, condição essa necessária para as programações de suprimento da Galp junto ao transportador, bem como para a precificação dos custos de transporte e encargos de interconexões, fecha aspas. Referiu ainda que, abre aspas novamente, a necessidade de a Sulgás demonstrar que possui celebrado contrato no ponto de saída do gasoduto de transporte com condições operacionais que permitam viabilizar o contrato de suprimento analisado, fecha aspas. Por isso, foram juntados ao processo pela Sulgás contratos de transporte com a transportadora Brasil Gasoduto Bolívia Brasil S.A., TBG, e respectivos aditivos, bem como contratos com a transportadora Sul Brasileira de Gás S.A. Em relação à minuta do contrato da Petrobras, a nota técnica número 1/2023, GPE, não apresentou pontos de revisão ou correção, recomendando apenas a juntada ao processo
das autorizações de operação emitidas pela Agência Nacional do Petróleo para os pontos de entrega do gás. A Diretoria de Tarifas examinou as minutas contratuais no encaminhamento número 2/2023, opinando pela sua aprovação. Por sua vez, a Diretoria de Assuntos Jurídicos analisou a minuta do contrato com a Galp Energia na informação DJ Gergues, número 16/2023, e a minuta da Petrobras na informação 17/2023, opinando pela sua homologação, com apontamentos referidos em cada um dos pareceres. Destaco aqui a correspondência eletrônica remetida pela Sulgás à Gergues em 17 de janeiro de 2023, em que a companhia menciona abre aspas, os contratos encaminhados Galp e Petrobras para homologação foram assinados pelas partes ao final do ano de 2022, tendo em ambos a condição suspensiva de aprovação pela agência. As condições ofertadas pelos proponentes na chamada pública 23 apenas seguiriam mantidas se a assinatura do contrato ocorresse até 31 de 12 de 2023. Em face disso, a Diretoria de Assuntos Jurídicos manifestou-se no encaminhamento 16/2023, opinando pela homologação dos contratos, desde que cumpridos os apontamentos das áreas técnicas em aditivos contratuais, em prazo a ser fixado pelo Conselho Superior, instrumentos estes que deverão ser homologados pelo Conselho em prazo a ser definido. A Diretoria-Geral apresentou o encaminhamento número 66/2023, em que sintetiza os pareceres técnicos e suas respectivas conclusões, recomendando a aprovação prévia das minutas, com o aditamento excepcional que contemple os apontamentos técnicos que deverão ser encaminhados à agência para homologação. Na sequência, com o processo já distribuído a esta relatora, e em face da informação relativa à assinatura dos contratos no final de 2022, a Sulgás foi oficiada para apresentar as respectivas cópias à Gergues, bem como os documentos que demonstrassem o termo final do prazo para a manutenção das condições contratuais da Petrobras e Galp, o que foi cumprido pela companhia. É o relatório, senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheira Luciana. Nós não temos previsto nenhuma inscrição, portanto, já lhe devolvo a palavra para que possa, então, apresentar a justificativa de seu voto. Ok, obrigada. Então, da fundamentação. Este expediente envolve nova competência da Gergues no serviço de distribuição de gás canalizado, atribuída pela Lei Estadual número 15.648 de 2021, não prevista na Lei Estadual 10.931/97, que é a lei de criação da agência. Trata-se de competência para aprovação das minutas de contrato de suprimento a serem celebrados pela distribuidora regulada para atendimento do seu mercado cativo. É o que prevê o artigo 8º, parágrafos 1º e 2º, parágrafo 1º da Lei número 15.648/2021. Aqui vou me permitir, então, ler rapidamente o dispositivo que é importante para a decisão, né? Artigo 8º. É obrigação da concessionária a celebração de contratos de suprimento em quantidade necessária e suficiente para garantir o atendimento do mercado cativo em sua área de concessão, excetuada a demanda a agentes aprovados como consumidores livres, autoprodutores e autoimportadores. Parágrafo 1º. Os contratos de suprimento, antes de celebrados pela concessionária, devem ser submetidos à pré-aprovação da agência reguladora, que deverá se manifestar em até 5 dias úteis. Parágrafo 2º. Os contratos de suprimento deverão ser encaminhados pela concessionária à agência reguladora em até 5 dias úteis, contados da data da sua assinatura. Portanto, em face da novidade dessa atribuição legal, alguns breves comentários são necessários, inclusive de ordem conceitual. A aprovação e a homologação são atos administrativos de controle. Contudo, a homologação é ato vinculado, cujo objeto é o controle de legalidade, que ocorre a posteriori,
incidindo sobre a eficácia do ato. A aprovação pode ser prévia ou posterior ao ato controlado e envolve juízo discricionário e de legalidade. Na aprovação a priori, que é o caso do artigo 8º, parágrafo 1º da Lei 15.648 de 2021, o ato equivale à autorização para a prática do ato. É claro que, neste processo, o exame discricionário se limita às atribuições legais da GERGS, no âmbito da regulação e eventuais reflexos na distribuição de gás canalizado no Estado, uma vez que, como é sabido, a agência não detém a competência para a regulação de outras atividades econômicas estrito sensu que compõem a cadeia do gás natural. De outra parte, embora não se desconheça a celeridade do processo de comercialização do gás natural, é preciso assinalar a absoluta inexequibilidade do prazo legal de 5 dias úteis para a análise multidisciplinar indispensável ao cumprimento do dispositivo legal, bem como para o devido processo regulatório, o que visa a decisão motivada da agência e a garantia de sua validade, respectivamente. Veja-se neste caso concreto. A GERGS recebeu, em 23 de 12 de 2022, para aprovação em 5 dias úteis, de minutas de 2 contratos de grande relevância para a companhia e para os seus usuários, que somam o valor aproximado de 6 bilhões e 200 milhões, para exame econômico-financeiro, jurídico e de engenharia, bem como para a decisão deste Conselho Superior. Além disso, em 29 de 12 de 2022, houve encaminhamento de nova minuta do contrato com a Petrobras em face de alterações na primeira versão. Além de constituir prazo impróprio, o mais relevante a ser destacado é a inexequibilidade do prazo de 5 dias úteis, que mais se aproxima de prazos cartoriais para simples chancela dos documentos mais simples, o que não pode ser confundido com a relevância dos contratos de suprimento, que exigem um exame técnico, bem como o processo regulatório, cuja observância é condição de validade para os atos da agência. Aliás, cumprir esse prazo implicaria o descumprimento de outros importantes diplomas legais, com o comprometimento da validade da decisão regulatória, entre eles o Decreto-Lei 4657 de 42, que constitui a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, decreto esse que foi recentemente atualizado em 2018, bem como a Lei Estadual número 15.612 de 2021, que disciplina o processo administrativo, e a Lei 10.931, que institui a GERGS, além do regimento interno da agência. Feitas essas considerações iniciais, cabe retornar o exame deste processo, salientando que o contrato de suprimento com a Galp Energia Brasil foi assinado em 29 de 12 de 2022 e o contrato com a Petrobras foi assinado em 30 de dezembro de 12 de 2022, caracterizando o descumprimento ao artigo 8º, parágrafo 1º da Lei número 15.648 de 2021 pela Sulgás. Note-se que o ofício 2022/0328, emitido pela presidência da Sulgás, refere que o fornecimento do contrato com a Galp iniciaria em janeiro de 2023 e o contrato com a Petrobras, em que pese a previsão do fornecimento para janeiro de 2024, teria as condições comerciais preservadas até 31 de janeiro de 2023. Por isso, a GERGS mobilizou seus órgãos técnicos para a observância do prazo de 31 de janeiro de 2023, informado pela Sulgás como termo final para a manutenção das condições comerciais. A informação de que os contratos já haviam sido assinados foi prestada à GERGS apenas em 17 de janeiro de 2023 pela companhia. Aliás, entendo que a previsão da cláusula suspensiva já nas minutas dos contratos constitui indício da intenção pela Sulgás da assinatura dos contratos sem a prévia aprovação da GERGS, como determina a Lei 15.648 de 2021.
A conduta da companhia neste processo não condiz com sua relevância para o Estado e com a atuação que deve pautar as partes no processo administrativo, como dispõe o artigo 6º, incisos 1 e 2, da Lei 15.612, de 2021, que impõe ao administrado os deveres de expor os fatos conforme a verdade e agir com boa-fé, respectivamente. E, efetivamente, não pode a agência reguladora, durante o processo de análise de qualquer assunto, ser tomada de surpresa em relação a fatos que os agentes regulados e os usuários têm o dever de informar tempestivamente. Os agentes regulados e AGERGS terão, por força da lei e dos contratos de concessão, duradouro relacionamento institucional. Nesse contexto, e apesar das divergências técnicas normais, próprias da execução contratual e do exercício da regulação, caberá a ambos o dever de agir com boa-fé e lealdade nos processos. A credibilidade é importante ativo imaterial de instituições públicas e privadas. Por isso, é vedado aos delegatários apresentar afirmações ou documentos inverídicos, bem como omitir-se de modo proposital, conduzindo a decisão regulatória equivocada, nula ou ineficaz da agência. E aqui agora digo eu, estou fazendo essas últimas observações, como se pode ver, de caráter genérico, né? Delegatários e usuários durante as relações né, que mantém. Assim, considerando que a informação à AGERGS sobre a assinatura dos contratos somente foi prestada 19 dias após a assinatura do contrato com a Galp Energia Brasil, o que considero grave omissão, torna-se necessária a verificação formal do descumprimento do artigo 8º, parágrafo 2º da Lei nº 15.648, de 2021, em fiscalização a ser realizada pela Gerência de Energia e Gás Canalizado, com a observância do processo regulatório. De outra parte, seguindo para o exame propriamente dito da pré-aprovação das minutas dos contratos, constata-se que a atribuição legal da AGERGS, prevista no artigo 8º, parágrafo 1º da Lei 15.648/21, perdeu o objeto, uma vez que os contratos foram firmados como sabido. Não há mais como emitir um ato administrativo de aprovação a priori, como determina o comando legal. No entanto, com fundamento no artigo 20 do Decreto-Lei número 4657, que é a lei de introdução às normas do direito brasileiro, e tendo em vista que os contratos de suprimento, ora examinados, são essenciais para o atendimento do mercado cativo da distribuidora e para a continuidade da prestação do serviço público regulado pela AGERGS, os contratos firmados devem ser excepcionalmente aprovados de modo posterior. Ato este que condiciona a eficácia contratual. Destaca-se, todavia, que a aprovação aqui proposta considerará os termos das minutas efetivamente analisadas pelas equipes técnicas da agência, uma vez que o prazo da condição suspensiva aposta nos contratos expira em 31 de janeiro de 2023, inviabilizando qualquer diligência técnica para o novo exame dos contratos assinados. Assim, à exceção de eventuais valores, volumes de gás e datas, todas as demais alterações realizadas no contrato, distintas das minutas, além dos apontamentos regulatórios ora decididos, que vão ser apresentados adiante, deverão ser objeto de aditamento, cujas minutas deverão ser apresentadas à agência para aprovação prévia, na linha do que determina o artigo 8º, parágrafos 1º e 2º da Lei 15.648, de 21. Dito isso, apresenta-se os apontamentos aos contratos de forma objetiva, conforme abaixo discriminado, que visam ao cumprimento da Lei 15.648 de 2021 e a redução da assimetria de informações entre a AGERGS e a Sulgás. Então, agora passo aos apontamentos específicos. No contrato com Galp Energia Brasil S.A., deverão ser alterados os aspectos apontados pela Gerência de Energia Elétrica e Gás Canalizado na nota técnica número 18/2022 GPE e mais o seguinte. Cláusula 1ª. Inclusão da AGERGS com
a seguinte redação. Daí só para, não sei se os senhores querem que eu leia esta parte da GERGS, que é a definição da GERGS, está no voto, né, para a distribuidora depois avaliar. Na definição, também na cláusula primeira, de lei, substituir a agência reguladora estadual por AGERGS. Na cláusula 13ª, paradas programadas, inserir cláusulas com a seguinte redação. Aqui eu vou ler, porque acho que é bem relevante. A AGERGS deverá ser informada pelas partes sobre as paradas programadas que afetem aos usuários da compradora com antecedência de até 10 dias úteis, com discriminação da data, duração e motivo. A AGERGS será informada, 13.1. Então, são duas cláusulas em relação a paradas programadas. A AGERGS será informada pela compradora sobre as paradas programadas que não afetarem o fornecimento de gás natural na área de concessão no prazo de 5 dias úteis após a sua realização. Cláusula 14ª, inadimplemento e resolução do contrato. Inserir subitem 14.7. As partes informarão a AGERGS em até 5... Desculpa. Desculpa, só vou pedir. Eu acho que o conselheiro Algir está com o microfone aberto. Obrigado. Obrigado. Tudo bem. Por favor. Item 14.7, na cláusula 14ª. As partes informarão a AGERGS em até 5 dias úteis da ocorrência sobre eventual inadimplemento contratual, com o respectivo motivo, que afete o suprimento de gás natural na área de concessão da compradora ou possa resultar em resolução contratual. Cláusula 15ª, caso fortuito ou força maior. Aqui eu vou fazer breves comentários também. Esta cláusula estabelece as premissas para a exclusão da responsabilidade das partes pelo descumprimento contratual, apontando no item 15.1 a ausência de controle sobre a ocorrência e no 15.2 um rol exemplificativo de eventos. No entanto, conforme dispõe o artigo 393 do Código Civil, o caso fortuito não se verifica apenas na ocorrência de um fato imprevisível ou inevitável, mas fundamentalmente nos efeitos dele decorrentes, que não se podem evitar ou impedir, e que incidem sobre a possibilidade de execução parcial ou total do contrato. Assim, a ocorrência de determinado evento pode ser inevitável, embora os efeitos dele decorrentes sobre o serviço, bens ou pessoas possam ser controlados ou reduzidos com medidas preventivas e com o auxílio da tecnologia, próprias de cada atividade, que visem a mitigação de danos e outras consequências. Por isso, é importante ajustar o item 15.1 dessa cláusula, a fim de refletir a adequada previsão legal e evitar a aplicação da cláusula para eventual exclusão inadequada de responsabilidade de quaisquer das partes. Observa-se, aliás, que este apontamento está em consonância com a cláusula 15.6.1 do contrato. Eis a cláusula com a redação corrigida. Então, a correção aqui se dará nas alíneas, tá? 15.1, a linha A, que os efeitos da ocorrência se deem e permaneçam fora do controle da parte afetada. A linha C, atuação da parte afetada, embora diligente e tempestiva, não tenha sido suficiente para impedir ou atenuar a ocorrência ou seus efeitos. A linha D, sua ocorrência ou efeitos afetem ou impeçam diretamente o cumprimento pela parte afetada de uma ou mais obrigações previstas neste contrato. Nova cláusula contemplando, então, outro apontamento. Nova cláusula contemplando a informação do caso fortuito ou força maior à AGERGS. 15.9. A compradora comunicará à AGERGS sobre a ocorrência caracterizada como força maior ou caso fortuito em até 2 dias úteis, especificando a causa do evento, os efeitos para o suprimento de gás e seu período, bem como as medidas para garantir o fornecimento de gás ao mercado cativo. Cláusula 16ª. Lei aplicável, solução de controvérsias e foro. Inserir subitem 16.4.
a compradora informará a AGERGS sobre a instauração de arbitragem ou ação judicial referente a este contrato, com respectivo motivo, no prazo de até 5 dias úteis, contados do início do procedimento, encaminhando posteriormente as decisões no mesmo prazo. Cláusula 21ª, cessão de direitos e obrigações. Então, nova cláusula. 21.2. Em caso de eventual cessão contratual, total ou parcial, a compradora informará a AGERGS no prazo de 5 dias úteis, remetendo à agência o respectivo instrumento contratual. Cláusula 22ª. Disposições gerais. Inserir o subitem 22.2.1 com o seguinte texto relacionado à aprovação das minutas de aditivos pela AGERGS. Todas as minutas de aditivos deverão ser submetidas à AGERGS para aprovação prévia, conforme determina o artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Estadual número 15.648/21. Recomenda-se ainda a revisão geral de referências no contrato, constantes nas definições de Câmara e caso fortuito ou força maior, e nas cláusulas 2.1, 4.1 e 6.1. Essas são revisões apenas de referência, revisões formais. No contrato com a Petrobras, contrato com a Petróleo Brasileiro, Petrobras, deverão ser realizadas as alterações abaixo apontadas, conforme segue. Cláusula 1, né? O contrato muda. De definições de termos. Acréscimo da AGERGS e sua definição conforme acima apresentado para o contrato com a Galp. Né? Replicar a definição. Cláusula 3. Vigência e início do fornecimento. Acrescentar subitem com a redação abaixo. A Sulgás deverá informar a AGERGS sobre a opção prevista no item 3.3.2 e 3.3.5 deste contrato, no prazo de até 5 dias úteis, bem como eventuais intercorrências que afetem o início do fornecimento previsto para 1º de janeiro de 2024. Cláusula 16. Paradas programadas. Acrescentar cláusulas com idêntica redação apresentada acima para a Galp. Soluções de cláusula 18, solução de controvérsias, novo item, 18.1.13. A compradora informará a AGERGS sobre a instauração de arbitragem ou ação judicial referente a este contrato, com respectivo motivo, no prazo de até 5 dias úteis, contados do início do procedimento, encaminhando posteriormente as decisões no mesmo prazo. Então, é a redação também já apresentada para a Galp, é a mesma. Inadimplemento e resolução. Também novo item, nova cláusula, já apresentada para a Galp, eu vou me permitir aqui a omissão da leitura, porque é a mesma, nova cláusula no item 19.3.2. Caso fortuito ou força maior, na cláusula 20 do contrato com a Petrobras, idêntica redação, vou me permitir aqui não ler, que já foi lido. Cessão de direitos e obrigações também, a mesma redação para a cláusula 21.3.2 e as disposições gerais também, cláusula 26, acrescentando que todas as minutas de aditivos deverão ser submetidas à AGERGS para aprovação prévia, conforme determina o artigo 18, parágrafo 1º da Lei Estadual número 15.648, de 21. Diante do exposto, e em que pese o descumprimento do artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Estadual número 15.648, de 21, voto por aprovar, em caráter excepcional, os contratos de compra e venda na modalidade firme, já firmados pela Sulgás com a Galp Energia Brasil, S.A. e Petrobras, Petróleo Brasileiro, S.A., tendo em vista a relevância dessas contratações para o suprimento de gás natural à companhia e para a continuidade do fornecimento aos usuários do serviço público regulado. 2. A presente aprovação é realizada conforme a redação das minutas apresentadas à AGERGS, com os apontamentos da nota técnica número 18/2021 GPE, 18/2022 GPE, emitida pela Gerência
de energia elétrica e gás canalizado, acrescidos dos apontamentos deste voto. Ponto 3. Determinar a Sulgás que apresente para a GERGS as minutas dos termos aditivos para aprovação prévia, como determina a legislação estadual, no prazo de até 30 dias. Ponto 4. Determinar a gerência de energia elétrica e gás canalizado da GERGS que instaure o processo fiscalizatório quanto ao artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Estadual 15.648 de 2021. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Muito obrigada, conselheira Luciana. Passo, então, já de imediato a palavra para o conselheiro Alexandre Porce, que é o conselheiro revisor do presente processo. Item 4 da revisão. Em conformidade com o disposto no regimento interno da GERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pela conselheira relatora, acompanhando o seu voto. Obrigado, conselheiro Alexandre. Abro agora, então, a palavra na parte da discussão dos senhores conselheiros. Conselheiro Petersen, alguma consideração? Conselheiro Algir? Tem uma consideração a ser feita, senhor presidente. Por favor. Nenhuma consideração a ser feita, senhor presidente. Perfeito. Obrigado. Conselheiro Algir? Da mesma forma, presidente. Presente. Ok, obrigado. Eu gostaria também só de algumas breves considerações. Nós temos... As agências reguladoras, elas surgem na década de 90. Isso é meio repetitivo, mas eu faço questão de fazer esse registro mais uma vez, e vou fazê-lo todas as vezes em que achar que seja relevante. Mas as agências surgem dentro de um contexto de modernização do Estado brasileiro, trazê-lo para a contemporaneidade, né? Nós temos um Estado brasileiro muito atrasado, os tempos são absurdamente grandes, os serviços são ineficientes. E dentro dessa nova configuração, então, se fez uma divisão. O que antes era concentrado num único ente, no caso, o governo era poder concedente, ente regulador e era ofertador, era a empresa também. O que aconteceu nessa nova formatação? Houve uma divisão dessas atribuições. Então, o poder concedente é o governo, o ente regulador passa a ser uma entidade que tem independência, chamada agência reguladora, e os serviços passaram a ser prestados por empresas privadas. Este é o quadro geral dessa nova configuração. Nós ainda estamos nos primórdios desta nova fase. Começou na década de 90, né, final da década de 80, início da década de 90. Eu diria que ainda, num contexto histórico, nós ainda estamos nos acostumando com esses novos formatos. Eu, pessoalmente, acredito que esse é o formato que vai tirar o país do estágio econômico e social que ele está, vai nos elevar. Mas ainda por estarmos nos primórdios, há muita incompreensão dos vários papéis. Os governos, muitas vezes, acabam, embora o discurso seja um discurso de manutenção dessa estrutura, mas acabam tentando interferir nas agências reguladoras. Estou falando em tese para todo o país, né? As próprias agências, às vezes, se encolhem no seu papel e não a cumprem plenamente. E as empresas também esquecem que elas são entes regulados e que são prestadores de serviços públicos. Quando uma cláusula como aqui, que de forma brilhante, e eu parabenizo a conselheira Luciana pelo parecer, que é absolutamente amplo, profundo, né? e absolutamente esclarecedor, vamos dizer assim, né? Mas quando fica mencionado o fato de que há necessidade de uma aprovação prévia da minuta do contrato, a razão conceitual disto é muito simples. É para verificar se não há algum tipo de conluio entre fornecedor e comprador, e exercer o que a gente chama de market power,
esse mercado é um mercado monopolístico. E, ao ser monopolístico, ele pode impor preço. Então, a ideia é também promover a proteção de todos os entes que compõem este mercado. Esta é a função. Então, esta cláusula não está ali por acaso. Então, quando a gente vê a não observância e a empresa decide assinar o contrato, ignorando absolutamente o que está pactuado, isso, para mim, é uma falha absolutamente grave, extremamente grave, porque sinaliza no sentido de que a empresa não tem preocupação que haja um ente regulador. Então, acho, então, que como foi colocado pela conselheira Luciana, de que a gente precisa ir além, ir fundo nessa questão, e que não passe batida essa questão pela agência, e que a empresa entenda e compreenda que sim, temos um ente regulador que vai exercer até o limite, na plenitude, o seu papel. Né? E a situação de se colocar num corner quase, de que, bom, aí a gente não tem tempo, então temos que correr, isso não pode ser perpetuado, não é razoável, né? E isso não beneficia absolutamente a ninguém. Né? Então, eu faço esse registro, porque isso é o tipo de procedimento que a gente está observando nesse caso, que talvez seja generalizável para os demais setores regulados. A gente tem observado procedimentos parecidos em outros setores regulados também. E eu insisto, nós estamos diante de uma estruturação que inclui, eu insisto, inclui as agências reguladoras e todas essas relações entre os vários stakeholders, né? Tem um objetivo tão somente, é fazer com que o país consiga crescer numa base sustentável. A gente está falando de uma coisa pequena, mas que tem um impacto muito relevante para o funcionamento sustentável e para a eficiência deste país, que precisa tanto de eficiência pelas ineficiências históricas que a gente convive. Então, acho que é muito importante que a gente vá e exerça na plenitude, inclusive, se for o caso, aplicando, sim, sanções, né? E eu defendo que as sanções sempre sejam as mais duras possíveis. Por quê? Porque ninguém é ingênuo, não pode ser ingênuo nesses mercados. Nós estamos falando de setores altamente profissionalizados, né? E se não o forem, não merecem estar prestando serviços desta forma. Mas, então, feito esse registro, eu então devolvo a palavra para a conselheira Luciana, para que faça, então, a confirmação de seu voto. Mantenho o voto, presidente e conselheiros. Então, obrigado. Conselheiro Alexandre Porce. Acompanho a relatora. Muito obrigado. Conselheiro Petersen. Acompanho o relator, senhor presidente. Muito obrigado. Conselheiro Algir Lorenzon. Da mesma forma, presidente, acompanho a eminente relatora e a cumprimento pelo trabalho realizado, o qual demonstra todas as nossas dificuldades existentes, de acordo com a explanação feita por ela no seu relatório, e mais a manifestação de Vossa Excelência, que eu também cumprimento, presidente. Eu estou acompanhando inteiramente o voto proferido pela eminente conselheira Luciana. Muito obrigado, conselheiro Algir. E eu também acompanho o voto da conselheira Luciana, e mais uma vez a parabenizo aí pelo magnífico trabalho realizado, também ao pessoal da casa, que num tempo absolutamente exíguo acabou conduzindo as várias diretorias, né, com trabalho, além dessa quantidade gigantesca de trabalho que a gente tem, e que deram a sua contribuição aí com afinco, e conseguimos chegar aí a concluir o nosso trabalho. Bom, presidente, então... eu também só quero dividir os créditos aqui com a área técnica, né, muito bem lembrado, e também com a revisão atenta do conselheiro Porce. Perfeito. Muito bem. Obrigado. Bom, então, dito isto, está, então, aprovado por unanimidade o processo, o parecer da conselheira Luciana, e aprovado
o processo número 0014523900/22-8. Abro, então, a palavra para assuntos gerais, caso queiram trazer algum assunto, senhores e senhoras conselheiras. Em não havendo Obrigado, manifestação, obrigado. Eu vou dar, então, por encerrada a nossa sessão extraordinária de número 04/2023, realizada hoje, 27 de janeiro de 2023.